Fala pessoal do canal, eu sou o Alex Brito e hoje eu vim bater um papo com vocês por uma reflexão. A intenção aqui não é nem gerar os likes, apesar que, claro, eu nunca nego os likes de vocês, né? Eu tive então como fiscal de um concurso público, de uma prova prática, e a gente começa então a avaliar como que se comportam as pessoas, né, nesse momento, que é um momento muito tenso, de muito nervosismo. Como fiscal, o trabalho basicamente era cuidar dos veículos que estavam sendo utilizados, né, avaliar todo o contexto, evitar aí que houvesse algum tipo de conversas paralelas, até mesmo para não prejudicar, né, o próprio candidato, que não pode ser beneficiado em detrimento de outro, né? E durante esse trabalho, você ouve pelo corredor ali as pessoas falando: vim aqui, mas eu vim com coragem porque desde que eu tirei minha carteira de habilitação eu nunca subi numa moto mais. Eu não tenho dinheiro para comprar uma moto. Outro falando assim: olha, eu tirei carteira de carro, eu não tenho oportunidade, meu pai não tem carro, eu não tenho carro, minha família, são todas famílias com uma renda relativamente baixa, e para conseguir fazer a prova de carro, eu tive que pegar de um amigo emprestado um Chevette. Poxa vida, e eles estão sendo treinados com uma picape de 250 mil reais, com uma moto de alta cilindrada de mais de 30 mil reais, alta, imponente, e você vê as pessoas saindo com o coração partido, olho lacrimejando, dizendo: olha, pelo menos eu tentei, eu fui corajoso e vim para cá. Avaliando então, gente, eu fiquei ali acompanhando e começo a refletir na questão do ser humano, porque ele vai passar por várias etapas do concurso: a prova objetiva, a prova teórica, depois essa prova prática, depois ele vai para um TAF, o teste de aptidão física, para saber se fisicamente ele está apto para realizar as tarefas, e depois para uma avaliação psicológica. O complicado, gente, é que dependendo do edital, você tem a prova teórica, depois a prática, depois o TAF, depois a avaliação psicológica, mais ou menos com a mesma pontuação. Então a prova objetiva ela tem o mesmo peso em pontos do que a prova prática, que tem o mesmo ponto do TAF, que tem o mesmo ponto da avaliação psicológica. Sendo que, sinceramente falando, né, gente, eu, assim, na minha humilde opinião, a prova teórica, ela sim é uma prova democrática, porque o conhecimento está aí, as pessoas tiveram acesso à informação, tivemos o ensino fundamental, a educação básica, o ensino médio, alguns com faculdade, mas era um curso de ensino médio, então de educação básica. E depois nós vamos então para a prova prática. Prova prática que tem esse mesmo peso da prova teórica, sendo que nós não temos todo mundo um carro, nós não temos todo mundo uma moto. E mesmo aquele que tem moto às vezes de baixa cilindrada, né, e não tem uma moto de alta cilindrada. Então, pesar pela experiência ali, eu acho que deveria ter sido treinado depois de contratado e não feito isso. Mas isso é a minha humilde opinião. Depois nós vamos para o TAF, que também elimina aquelas pessoas que de repente se debruçam sobre livros, mas não tem um físico, né, vamos dizer assim, esguio. Por exemplo, eu sou um grande exemplo disso, né? Estou bem acima do peso, mas desempenho minha função. E depois vem a avaliação psicológica, num momento que a gente passa por a maior crise psicológica, eu acho, da nossa vivência, da nossa humanidade, né? Nós passamos por vários problemas psicológicos de família, estrutura familiar, tivemos aí uma pandemia, nós temos agora várias crises acontecendo, e num país que, querendo ou não, né, a gente percebe que está empobrecendo, Se você avaliar, e você aí que recebe um salário hoje, mesmo salário, porque o salário não aumentou, em 2018, 2019, 2020, para cá, né, isso é indiferente de governo, tá, gente? Você percebe que o valor das coisas que você comprava lá em 2016, 2017, ele tinha um peso sobre o seu salário, e hoje tem um peso muito maior. Por exemplo, a alimentação triplicou de preço nos últimos 10 anos e o salário não acompanhou essa evolução. Então as pessoas estão empobrecendo. Um carro 2017, ele custa hoje um terço do que custa um carro zero. Então você tem aí um carro que multiplicou por 3 também. Então as pessoas não têm acesso a carro, não têm acesso a moto, que também triplicou de preço. E ela está sendo testada e avaliada em pontos exatamente igual à prova teórica,
que sim, você tem acesso a vir aqui na internet, aqui no nosso canal, você tem acesso a canais de pessoas de qualidade excepcional no português, na matemática, na história, na geografia, nos conhecimentos gerais. Nós temos então um grande e vasto conhecimento na parte teórica que é democrático. Se eu for buscar, eu acho a informação. Mas se eu for buscar um carro ou uma moto, eu não acho com facilidade. Então, é um desabafo, né? Porque eu vejo ali pessoas que estão com o brilho nos olhos, com vontade de estar ali. E a gente lida com os sonhos das pessoas. Portanto, é um olhar que seria uma opinião minha. E, de repente, quem sabe, para uns próximos editais, avaliar isso. Todas as outras etapas depois da teórica sejam somadas e feitas uma média. De repente, aí sim faça um valor geral. Mas o peso maior, a teórica, que você tem ali em comum acordo, todos com a mesma forma, com o mesmo poder. Basta ir buscar a informação. Os demais, gente, a experiência se adquire com o tempo. A habilidade se adquire com o tempo. E testar as habilidades, você então acaba cerceando aquela pessoa que simplesmente não pôde ter acesso a um carro, a uma moto, não teve acesso a uma estrutura familiar tranquila. Nós tivemos problemas. Eu, por exemplo, vim de família em que meu pai teve problemas com o alcoolismo, então a estrutura foi abalada. Tem pessoas que passaram por situações muito piores do que a minha e está sendo testado por uma pessoa que de repente teve, né, uma vida um pouco mais calma na parte psicológica, por exemplo. Então tá aqui o desabafo, tá aqui a experiência. Foi uma experiência surreal, foi algo muito importante para a minha carreira, para o meu trabalho. E eu vim aqui dividir com vocês, desabafar com vocês e mostrar que sim, todo mundo tem sim a oportunidade de passar. Espero que todos que passaram no dia que estive ali sejam aprovados, tiveram, né, as suas notas muito boas. Eu não tive nenhum exame, não fiz exame nenhum, apenas fiscalizei, acompanhei, retirei os veículos, coloquei no lugar, conferi que o veículo estava em condições para que o outro candidato recebesse o veículo na mesma condição que aquele anterior, que ninguém tivesse o veículo, né, diferente da condição que o primeiro passou. Então todos passaram com o veículo na mesma condição, né, como se tivesse então recebido, desde o primeiro até o último candidato, receberam o veículo nas mesmas condições. Bom, gente, obrigado aí pela oportunidade, agradeço, desculpa o desabafo, mas é bom a gente poder perceber todos os lados dessa moeda. Eu também sou concurseiro, também passo por concurso, passo por testes, também sou concursado e torço por cada um de vocês que estava passando por aquele concurso em que eu estava trabalhando ali como fiscal, acompanhando o processo e garantindo que os veículos estavam todos em condições. Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.